Oi, gente, tudo bem com vocês? Voltamos com tudo, se Deus quiser, esse ano 2026 com novidades, novos quadros, parcerias. Estamos aqui com as nossas amigas e apresentadoras também, maravilhosas, a Lori e a Yasmin. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. E eu, a Jaque Matos, vocês já conhecem mais. Esse ano a gente vai ter novidades aqui. Vou falar um pouquinho rapidamente do Sintonia. Para quem não conhece o Sintonia, é um programa que a gente trouxe para trazer essa sintonia com vocês de casa, diversos assuntos. A gente já falou de tantos assuntos aqui voltado para a família, para a mulher, para a criança. Então, assim, nós temos vários programas aí gravados que dá para você ir lá e assistir, seguir a gente, tá bom? Acompanhar mesmo. Manda pra gente também. É legal o pessoal compartilhando e falando: olha, vocês podiam abordar o tema tal. E um dos temas que nós vamos falar hoje também, que a gente vai gravar aqui falando, aproveitando que é Janeiro Branco, que é o mês da saúde mental, que é o mês de se reconectar, paz e equilíbrio. E nós estamos precisando, todos nós. Muito. Eu sou a Jaque Matos, apresentadora do Sintonia com Jaque Matos. Eu trabalho com banheiros químicos também, para quem me conhece. Também sou apresentadora aqui, sou mãe, esposa, amiga, filha, tudo que vocês passam aí muitas vezes em casa, eu também passo aqui. Então a gente traz aqui as nossas, tudo que a gente aprende, tudo que eu vivo, né? Tudo que eu vivo dentro da minha casa, da minha família, eu tento trazer para o programa, dividindo com as mulheres, principalmente, a trajetória de como que você chegou a se tornar uma empresária, como você virou uma apresentadora. Então, assim, é muita batalha. Esse ano, a gente quer fazer algo diferente, porque 2026 é um ano de eleição, de Copa, de muitos feriados. Então, é um momento que a gente precisa estar com a cabeça muito firme, né? E lá vamos nós de novo, começa aquela discussão de que eu voto no A e voto no B. Aí famílias são desfeitas, aí começa aquele que o futebol é isso, o futebol é aquilo. Aí traz a alegria, aí já mistura. A gente mal emendou o Natal, já tá o Carnaval, né? Meu Papai Noel já tá com confete lá em cima ainda. E daqui a pouco o Coelho da Páscoa tá passando junto. Então, assim, é uma loucura. Verdade. Né? E como que a gente convive com tudo isso, com a nossa saúde em dia? Então, assim, a gente trouxe a Lori, nossa amiga, ela vai se apresentar. A Lori tem um programa dela, vocês podem assistir. A Yasmin também. Yasmin vai trazer essa parte dos jovens, que a gente ela vai se apresentar também. Mas vai ser bem bacana esse ano, acredito, né, meninas, que a gente vai... Tem muita coisa pela frente, Tem muita coisa pela frente. Então, assim, vai aparecendo, a gente vai mudando. E, claro, vamos falar dos nossos carros rebaixados, que, né, no universo que eu nem esperava entrar, a gente entrou aí. Vamos falar do mundo empresarial também, como é que é entrar no mundo empresarial, principalmente uma mulher. Eu quero entrar num ramo que é mais masculino. Como é que foi a sua experiência? Como é que pode ser a minha? Traga pra gente a sua experiência também. Os meninos também, nós temos a nossa história dos nossos barbeiros, que estão fazendo histórias. Então, assim, é bem bacana a gente contar aqui os sonhos realizados, né? Exatamente. E você, Mi, como é que tá? O que espera esse ano do Sintonia? Novos quadros? Oi, gente, eu sou a Yasmin, como a Jaque falou. Eu tenho 20 anos, vou fazer 21 esse ano. Uma parte de mim que eu vou mostrar pra vocês aqui, inclusive já tá gravado, que é muito importante, é o carnaval. Eu faço parte de uma escola de samba, que é a Acadêmicos do Tatuapé, e eu acho que isso é algo inegociável da minha vida, que eu preciso falar pra vocês, que eu vou trazer muita gente de lá, desse meu convívio, dessa parte da minha vida, que é quase uma segunda casa. Eu faço faculdade de publicidade e propaganda, eu tenho a minha própria empresa, minha agência de marketing também. E, assim, muito nova, mas só comecei graças à Lori. A Lori, inclusive, é minha psicóloga. A gente tem... também. Quase a família toda ela atende, gente. Vocês não têm noção. A Lori é maravilhosa. Vocês vão se apaixonar por ela igual eu amo a Lori. E eu acho que, assim, vocês vão me conhecendo. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de viajar. Eu gosto muito de aprender. Então, eu estudo muito sobre psicologia, mentalidade, saúde mental. E assim, gosto muito de maquiagem, de me arrumar, de moda. Então, vocês vão me conhecendo aos poucos, vou trazendo diversos temas pra vocês também. E acho que em 2026 a gente pode esperar muitas novidades. Muitas novidades. E uma das nossas novidades é trazer a Lori. A gente fez um convite para ela,
porque é necessário falar de saúde mental, é necessário falar da nossa energia, de tudo que a gente está passando, de tudo que a gente vai passar esse ano, da crises, né, de financeiras também, está tendo muita mudança. Está tendo muita mudança em várias questões e a gente trazer também para conversar com vocês, vocês que têm comércio, vocês que têm a empresa de vocês, ou estou pensando em abrir. É um ano favorável para isso? Como é que a gente está sentindo o mercado, né? Como é que tá as coisas? A gente pode falar também, porque a gente acompanha essa questão do mercado, Sim. se está aquecido, se não está aquecido. Qual é o ramo, Qual né? é o ramo? Então, assim, a gente conversa bastante com outras pessoas que têm outras empresas também. E a Lori, a gente fez um convite para ela, recente, para ela também cuidar da saúde dos nossos funcionários da Inovaban. E é bem bacana porque eu não esperava que ia agradar tanto, né? Achei que o pessoal ia ter uma certa resistência ao falar sobre isso. Mas a gente vê que se faz necessário no começo do ano. Janeiro é um mês que tá todo mundo lascado em dívida. Eu acho que o pessoal lá na empresa tá quase saindo no tapa para ver quem é atendido pela Lori primeiro. Foi. E mas eu vou deixar a Lori se apresentar primeiro, depois a gente volta nesse assunto que de janeiro é um mês terrível para todo mundo, eu acho. Porque é um mês que a gente já gastou o dinheiro de dezembro. E não sabe como vai pagar em janeiro. Não sabe como vai pagar em janeiro. Socorro. A fatura já veio, né? O banco já tá ligando. Como é que faz, Lori? Bom, desespero. A minha parte é cuidar da saúde mental, do psique de cada um, né? E a gente consegue se organizar, né? Não se empolgar em dezembro, saber que dezembro é um mês normal, né? Que apesar do comércio trazer essa energia para que a gente gaste muito, né? Porque a sugestão das propagandas é muito grande e a gente acaba adquirindo coisas que nós não precisamos, né? Sim. E assim, na questão assim de pessoas, da empresa, as pessoas não olham para si, as pessoas não falam de si. Então, a gente é programado a falar tal coisa com meu marido, tal coisa com a minha chefe, e aí as pessoas não falam de si, do seu interior. E é isso que as pessoas precisam falar. As pessoas precisam se conhecer. Muitas pessoas não sabem nem o que gostam. Muitas pessoas ainda não cortaram o cordão umbilical da mãe, então eu gosto e tenho medo daquilo que a minha mãe tem medo, nem do pai, né? E acaba entrando nessa sintonia desajustada que é a vida, que é a propaganda, é o que diz, aquela máquina é boa. Então, se eu tiver aquela máquina, que as propagandas são bem assim, eu vou ser uma mulher mais bonita. O que tem a ver a máquina de lavar com uma mulher bonita? Sim. Né? Então, é parar, pensar e raciocinar sobre as coisas. Se realmente eu preciso disso, isso vai mudar a minha vida? Né? Esse meu jeito vai mudar a minha vida? Então, vê se as coisas realmente têm significado para você. Porque não é porque tem significado para mim que vai ter para o outro, né? E assim, Lori, eu digo isso por mim, que eu já analisei isso em mim. Eu sinto que toda vez que eu tô magoada, triste, é onde eu me perco nas compras. Que se eu comprava muito livro pra suprir talvez falta de alguma coisa, um sentimento que eu não tava dando atenção, que eu tava frustrada, que eu tava com raiva, alguma situação aconteceu. Aí depois eu migrei pra roupa, depois foi pra maquiagem. Hoje em dia eu tô na fase do chocolate, em um específico. E aí eu falo pra você, como que a gente pode não ir nessa hora da impulsão? Que acho que na hora que você tá com esse sentimento é onde você gasta. Pelo menos eu vou pro lado compulsivo de gastar o dinheiro. Então, o gasto, na verdade, assim como qualquer outro vício, porque ele se torna um vício, é a procura de. E é a procura de si mesmo. Então, como eu não me acho, como eu não me permito, então eu vou substituir. Só que depois, o que acontece? Depois que eu comprei, aquilo não resolveu. Não passa. E eu continuo. E aí a pessoa se torna compulsiva. Então, eu vou procurando isso, eu vou procurando aquilo para substituir. Sendo que, na verdade, basta respirar, olhar, se livrar de algumas coisas e dizer sim para outras. Porque, na verdade, a gente tem um estereótipo de vida. Ai, mãe tem que ser assim, pai tem que ser assim, a minha vida tem que ser assim, esperam isso de mim. E quando isso não acontece, o que a gente faz? A gente se frustra. Então, vamos procurar alguma coisa. Nos escondemos atrás de roupa, de marca, de carro, de um monte de coisa, para nos esconder mesmo de nós mesmos. Nossa, que interessante. Isso faz sentido porque
eu por muito tempo, eu comprava roupa e eu não percebia, né? E eu a chegar a um ponto, assim, de eu olhar a cama da minha filha, que ela dormia no quarto com a gente, e ver roupas com etiquetas. E aí a moça chegava para guardar, ela falava assim: "Nossa, Jaque, vai guardar essa, você já pode tirar". E eu via que eu estava trazendo mais roupas, né, e trazia escondido também, porque o Mauro percebia que eu tinha comprado, não tinha necessidade. E aí eu comecei até um dia que a Vanessa, minha cunhada, falou assim: "Jaque, você tem que fazer algum tratamento, porque você compra as coisas, mas você não usa". Né, e aí eu comecei a reparar, um dia eu fui abrir meu guarda-roupa e vi que metade, pelo menos, das roupas que estavam ali eu não havia usado. Então, assim, aí eu fiz uma reciclagem de falar: "Olha, como a gente começou o programa", eu falei: "Agora eu vou começar a usar essas roupas que eu nunca usei". Então, assim, faz muito sentido. E quando eu via, aquilo não supriu o que eu estava sentindo. Pelo contrário, só adquiri dívida, né. Aí você tinha que arrumar o dinheiro para pagar, e é uma ilusão, porque você dá uma saciedade, pode ser a roupa, pode ser um calçado, que nem a minha filha, ela entrou no quarto outro dia e falou assim: "Mãe, quantos pés você tem? Pra que tudo isso de tênis? Não tem necessidade", né, e ela tem 11 anos. E aí eu fiquei olhando pra ela e fiquei: "Fica quieta, né, tipo, o que você tá falando?". Ficou meio Mas depois eu brava. fiquei pensando, e ela falou: "Sempre vejo você com o mesmo tênis". E não tem necessidade, né, aí é aquela questão do apego. E muitos, né, Lori, acho que a gente utiliza dessa dor ou dessa falta para comprar, para se encher, né, de tipo, se satisfazer, mas na verdade não é uma satisfação. Porque quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente está vazio ainda, Continua vazio. continua vazio. Então, assim, quantas pessoas não estão passando por isso hoje também? E o pior de tudo é quando toma essa consciência que nada vai me preencher. E aí entra uma depressão, né? E aí vai para o vício. Então eu vou fugir dessa vida, já que eu não consigo me sintonizar com a vida, então eu vou fugir dessa vida. E isso, essas depressões, elas estão indo além do material, né? Porque tem pessoas que estão tirando a vida por causa disso. Uhum. Então, pelo menos assim, você perceber que você está além do limite e procurar ajuda é muito importante. Que é muito preconceituoso essa coisa de procurar ajuda com a terapeuta, né? Sim. Porque isso é coisa de louco, isso é coisa de que eu não estou. Não, as pessoas vão saber que eu tenho problema. Não, mas todo mundo precisa de terapia. A Sim. terapeuta aqui precisa de terapeuta, Uhum. né? Todo mundo precisa de terapia, porque hoje ninguém tem tempo para parar e conversar. Como era antigamente, que a gente conversava, tinha aquela pessoa mais velha que você conversava, tinha amiga que você tinha tempo. Hoje, quem tem tempo de sair com a amiga e ficar tantas horas e ela conversando, você conversando? Ela continua nos problemas dela, ou o celular, né? O tempo inteiro, o celular não está prestando atenção. Uhum. Nós estamos muito desconectados como seres humanos. Sim. E eu ia falar isso. Essa questão, só voltando da questão do procurar ajuda, tem um tabu enorme ainda. Quando eu percebi que eu estava entrando numa depressão, que é uma coisa que muitas pessoas falavam assim: "Ah, você não devia falar sobre isso". Eu tenho que falar sobre isso, porque isso faz parte da minha vida. E aí você passando pelo processo, você consegue ajudar outras pessoas. Porque a depressão não é uma coisa que some do dia para noite. E ela vai te trazendo picos. E aí você tem que identificar onde você tem o gatilho, né? Que é a crise de ansiedade também é outra coisa que são gatilhos que você. Muitas vezes a crise de ansiedade, quando ela ataca, eu tenho à noite, de madrugada, geralmente. Então é o momento que eu deito e eu acho que eu começo a pensar em tudo ao mesmo tempo. E aí é onde dá a crise de ansiedade. Então, assim, por muitas vezes eu escutei gente falando: "Não, mas você não tem que falar sobre isso, porque você lidar com as crianças, porque você tem a sua filha, porque". Mas assim, se você não vier aqui falar do que você tá passando, do que você tá fazendo para melhorar aquilo, por que você não pode trazer isso hoje para as pessoas? Então, esperar a pessoa se matar, porque assim, as pessoas morrem sorrindo. Né? Depressão não é porque você está depressivo que você se trancar num quarto hoje em dia e ficar trancado no escuro. Mesmo porque a vida não permite, né? Sim, que Então tempo que... você monta um personagem durante o dia e por que à noite? É que nem dores, né? As dores aumentam à noite. O mundo se aquieta e à noite você tá você com você.
E quando você tá com você, você não vai conseguir fugir, ou fingir, ou encenar. E aí é a noite que o bicho pega. Não é só para você, mas é para todos. Né? Sim. À noite, a hora que ela estiver sozinha com ela. Quando você traz o seu exemplo, muitas pessoas vão, poxa vida, o que ela está falando eu também passo. Uhum. Não, à noite também me dá uma crise de ansiedade. Então, isso é ansiedade? Muitas pessoas não sabem que estão depressivas porque não sabem o que é a depressão. Sim. Cresceram ouvindo, isso é coisa de rico. Frescura. Isso é frescura. Ou falam assim, ah, não, depressão é só quem quer se matar, ou só quem tá triste. Eles acham que... Ou coisa de quem não tem o que fazer. Sim, Então, desocupado. você ouve muitos mais velhos falar assim, bom, se eu tivesse esse tempo para ter depressão, mas como eu tenho que trabalhar, eu tenho, Conhecemos alguém que fala isso. né? Então, Sim, tem depressão um é nome e coisa de quem não tem que sobrenome. fazer. Uhum. E não é. E mesmo essa pessoa pode estar em depressão. E qual é a fuga dela? Trabalhar. Falar que eu tô com frescura. E o pior é que a pessoa que a gente conhece aqui fala assim, como que você pode ter isso? Você é tão ocupada, tem tanta coisa pra fazer. Não, Exato. mas eu acho que de tudo isso, o pior não é você ouvir isso. O pior é as pessoas relacionarem que você tem tudo material e achar que você também não vai passar. É claro que eu não posso ser hipócrita, que uma pessoa que tá lutando pela vida dela para sobreviver, até pelo alimento, a questão ali é emergencial. Né? É uma coisa totalmente diferente mas não isolador. Gente, mas é muito interessante. Enquanto você estiver lutando, você não vai perceber que você está com depressão. Uma vez uma amiga falou uma coisa assim, eu falei assim, nossa, não devia nem estar falando isso, porque olha do que eu tô falando, sendo que tem gente passando coisa pior. E ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci, ela falou, não invalida a sua dor, porque dor é dor. E aí ela pode estar te causando uma coisa muito grandiosa dentro de você, enquanto a outra, que é muito maior na sua cabeça, não tá causando tudo isso nela. Não, porque ela está sabendo lidar com os problemas dela. Então a gente não pode invalidar. Eu não vou sentir a sua dor no pé. Mas para você, no momento, a sua dor no pé é uma coisa horrorosa. E eu não posso dizer, mas é só uma dor no pé, eu tenho uma dor na perna inteira. Então as pessoas passam a não validar o que você sente. Mas quem tem que validar é você mesmo. Olha, vamos pensar na guerra. Guerra, pessoas que nem se conhecem matando a outra. A outra não fez nada para ele. Como que fica a cabeça de um soldado desse? Né? Eu tô lutando pela minha pátria, né? Mas você está matando um ser humano. Todos eles, velho. Todos eles ficam depressivos. Vocês estão tirando vidas. E o que o outro fez para você? Mesmo que fizesse, podia ser diferente. Aquilo podia ser seu amigo. Então, assim, enquanto nós estamos na guerra, nós não paramos para pensar. E a guerra do dia a dia, ela é muito bruta. É a guerra de você lutar você pela sua empresa e tem um problema aqui, um problema ali. À noite é a hora que você vai descansar. Ao invés de descansar, tudo isso vem à tona. Tudo aquilo que você escondeu, que você não prestou atenção durante o dia, vai vir à tona. E é a hora que você tem que ter o seu momento de fazer uma terapia, de conversar, né? Se tiver, assim, uma avó que tem aquela experiência de conversar com essa avó, né? Não deixar de validar a experiência dela, sabe? Naquela simplicidade para você saber como viver a vida. Porque tudo isso é básico da vida. A luta do dia a dia é básico. Mas como você vai organizar isso é outra coisa. Sim. Tem pessoas que conseguem viver com salário mínimo. E eu falava, mas como? Um salário mínimo? Como essa pessoa vai sobreviver? Mas ela soube, sabe? Encaixar tudo dentro de um salário mínimo. E tem pessoas que têm um mundo e não conseguem ser feliz. Sim. Não conseguem viver. Então é uma questão de aceitação das coisas da vida. E não querer ser Deus e mudar a vida do outro conforme a sua cabeça. Porque eu acho que assim ele seria feliz. Não, felicidade do outro é diferente da sua. E eu acho que assim, pra gente finalizar esse primeiro programa e deixar o pessoal com gostinho de quero mais, Lori, o que você recomendaria pro pessoal ter mais qualidade de vida e um emocional mais equilibrado pra 2026? Eu acho que primeiramente a pessoa precisa se conhecer, sabe? E para se conhecer tem diversas maneiras. Não só as terapias que eu faço, mas uma constelação familiar. Porque muitas vezes o problema não começou em você. O problema está dentro de um sistema que se repete. Então, vamos olhar para os nossos pais, para os nossos avós, né? Vamos fazer diferente, mas vamos ver como que eles fizeram. Na época deles era assim? Sim. Mas e hoje?
e hoje eu vou fazer diferente, mas eu vou honrar o passado. Então, para se conhecer, você precisa conhecer o passado da sua família, precisa saber de onde você veio, valorizar quem começou. E aí, a partir dali, de honrar pai e mãe, não criticar, porque a gente critica muito, né? Sim. Porque a gente acha que tem que ser a família do pequeno urso, Sim. tá? E a vida não é assim. O pai e mãe são pessoas. Pessoas que tiveram sua cultura, pessoas que tiveram suas dores, e a gente precisa entender essas pessoas. Quando a gente entende pai e mãe, quando eles vão entender os pais e os pais deles, consequentemente, a gente nos entende. A gente vai saber quem somos e para onde podemos ir. Eu acho interessantíssimo você falar isso, porque a gente idealiza os nossos pais perfeitos, ou que eles deveriam ser assim ou ser assado, que talvez a gente vê no YouTube, nas novelas, como os pais e as mães são, e aí a gente olha e fala assim, queria que meu pai fosse assim. Aí a gente cria uma expectativa. Começa bem antes, começa nos desenhos. Começa nas histórias infantis, começa ali. Eles começam, o sistema começa a nos moldar. Tem que ser assim, a mulher vai receber um príncipe encantado, sabe? Perfeito, iluminado. Sempre tem um vilão. Não existe vilão, gente. Existem pessoas que têm um ideal assim, outro assim, e não combina com você. Não existe pessoas ruins. Sim. Assim como não existe pessoas totalmente boas. Todo mundo tem seu lado bom e um lado ruim. Só que todo dia você decide que lado que eu vou escolher. E eu acho que assim, nos desenhos, hoje eu assisto o que eu gostava de assistir quando menor. Se você reparar, o vilão ele só tem amor próprio e os bonzinhos são aqueles que sacrificam a própria vida pra tentar salvar o outro, que às vezes não querem ser salvos, que é o que a gente faz hoje em dia. Eu às vezes quero sacrificar minha vida pra solucionar o problema da outra pessoa. Aí a pessoa olha pra você e fala, mas eu não pedi sua ajuda. E quem é o vilão então? É o que olha e fala assim, não vou ajudar. É problema dele. Cada um no seu quadrado. Exatamente. Eu acho que os desenhos são representados dessa maneira. Hoje, tendo você como a minha psicóloga e também já tendo passado por outras, que me ensinaram a ter amor próprio, porque eu era dessas, né? Que queria solucionar e abraçar o problema de todos. E você sabe, não se ofenda, mas esse é orgulho. Sério? Porque quando a gente acha que você pode solucionar o problema do outro, isso quer dizer que você se acha certa. E o outro está errado. Então, você está repartindo. Eu sou certa, o outro é errado, então eu vou consertá-lo. Interessante. Mas existem várias maneiras, vários tipos de pessoas. E nem sempre a gente está totalmente certo ou errado. Você está certa para você. Sim. Mas você não está certa para o outro. Nossa, isso é muito interessante. Então, gente, para de querer consertar coisas que, né? Eu já tentei consertar muita gente também, vejo que às vezes o conserto era em mim, não no outro, né? Porque muitas vezes. Muitas vezes a gente quer a pessoa ficar adequando à sua realidade. Mas ela é diferente de você, ela tem os princípios dela, tem a ética dela, tem o pensamento dela. E aí você tem que respeitar também o que você é, a tal da essência. Né? Que a pessoa tem e ela tem. E você tem a sua. Então, assim. E a gente está acostumado a viver em o quê? Guerra. Sim. Exatamente. Porque quando você tem um princípio e acha que isso é certo e o outro acha que isso é errado e você quer consertar, é assim que se formam as guerras. As guerras se formam assim, divergência de opinião, né? Agora a gente precisa aceitar o outro. O outro pensa assim, não é igual a mim, né? Tá tudo certo. Eu respeito a ele, ele me respeita. Aí, né, se for politicamente que a gente estava falando agora mesmo, eu vou para a urna, eu vou votar nesse, você vai votar nesse e tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem. Agora, você querer impor o seu idealismo no outro, isso é errado. Isso é errado. Isso vai continuar essa guerra e a guerra interna, porque é a guerra dentro da gente, porque aí nós somos dois, né? Sim. Porque no fundo você pensa, meu Deus, quem tá certo e quem tá errado? Aí você julgou primeiro aqui e depois você põe pra fora. Verdade. Interessante. Então, no próximo programa, a gente vai ensinar você em quem você deve votar esse ano. É claro que não, que né? Brincadeira, gente. Não vamos entrar em pautas políticas aqui, levantar nenhum jamais, partido. Jamais. É aquilo que a gente tava falando agora, né? Cada um tem que... A cara do Fabrício ali atrás tá ótima. Ele pensando, ela não vai falar isso. Ela não vai discutir sobre esse assunto. Ela não vai entrar nessa polêmica, claro que não.
Eu acho que esse ano a gente tem que evitar essas polêmicas, porque nós teríamos que pensar num bem conjunto, coletivo, todos nós, e se preocupar com os nossos irmãos que estão passando realmente por esse processo de saúde mental. E às vezes a gente, ao invés de se colocar no lugar do outro, não conhecer realmente o que é empatia e jogar a terra em quem já está quase com a terra quase no pescoço, né? Então a gente parar para pensar assim, o que eu posso agregar aqui? Qual é o meu momento de sair dessa situação? Se a internet virou um lugar de julgamentos, né? Eles só não crucificam, parece lá a crucificação de Jesus, só que na internet agora. É até estranho falar isso, mas as pessoas crucificam as outras sem saber da realidade da outra. Uhum. Então, assim, virou um palco aberto, onde você vai lá e aponta o seu dedo e fala o que você bem entender, sem se preocupar quem está do outro lado. Então, assim, todo mundo tem um teto de vidro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E vamos para o próximo programa. Com certeza. Tem muito mais, muitas coisas pra gente falar, muita coisa bacana, que vai ajudar vocês também. Vai abrir a mente, a gente pode ir conversando. Vamos trazer convidados aqui maravilhosos. Esse ano vai ser bem diferente mesmo. Vamos trabalhar para que isso aconteça, né? Exatamente, vamos trabalhar bastante. Beijo, gente. Vamos encerrar aqui o primeiro programa. Beijos. E beijos. Até o próximo. Beijos. Fiquem com Deus.